Primeiro, muito obrigado. É um prazer estar aqui com astronauta. É legal falar astronauta, né? Pô, o que você é? Você é o astronauta. Meu nome é Wister, sou fundador do Instituto de Tecnologia Nexo Brasil. Estamos num evento aí marcante pra gente, marcando tipo o nosso estado. Estamos completando um ano aí de portas abertas com muito sucesso. Aqui do meu lado, Nelson, reitor da Unialfa, Gladstone Júnior, presidente do LEED Goiás, e o nosso queridíssimo Marcos Pontes, astronauta Marcos Pontes. Separei aqui cinco perguntinhas, tá? Um bate-papo rápido. A primeira delas é aproveitando que a gente está num ambiente, né, um celeiro de oportunidades, uma universidade. Nós temos cases de sucesso, onde a gente foi buscar aquelas mentes brilhantes na universidade e hoje são pesquisadores do nosso instituto. Só que, no entanto, as universidades hoje elas focam muito em escrita de artigos. O senhor pode falar melhor do que eu e qual que é o ranking que o Brasil está em escrita de artigos, mas existe um gap muito grande, né, entre pegar esses artigos e gerar CNPJ e gerar emprego. Como que faz para diminuir esse gap? Olha, antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, falar sobre esses temas. São temas extremamente importantes para o desenvolvimento do país. E quando eu falo nisso aí, basta a gente observar todos os países hoje desenvolvidos, o que eles têm em comum, né? O que eles têm em comum é o fato deles se dedicarem com orçamentos e constância em ciência, tecnologia e inovação, apoiado pela educação e com um ambiente de negócio favorável. Então, isso aí é comum em todos esses países. E a gente precisa chegar nesse ponto no Brasil. O Brasil ele tem uma produção científica bastante boa, né? Em número de artigos e citações, o Brasil está em 13º lugar no planeta, né, em termos de produção científica. Isso é muito bom em termos de conhecimento. O problema está em transformar o conhecimento em produtos, serviços, nota fiscal, empregos. Isso é o que eu falava no tempo do Ministério, quando eu era ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, e nós fizemos muitos esforços para fechar esse gap. A gente tem um índice também em inovação. Esse índice de inovação ele não é um índice único que mede uma coisa, é um índice composto. E dentro desse índice, quando eu cheguei no Ministério, nós éramos o 63º lugar no planeta. Quando eu deixei o Ministério, nós estávamos em 57º. Ganhamos alguns pontos, mas ainda muito distante do ideal. Idealmente, o Brasil deveria estar entre os 20 primeiros em inovação. E isso vai exigir um esforço em cooperação de diversos ministérios e organizações para que trabalhem juntos com isso. Entre esses esforços, nós precisamos ter, por exemplo, o incentivo às startups. Eu estou lá no Senado agora, trabalhando com o Marco Legal das Startups, que nós lançamos em 2021, no meu tempo como ministro, e agora nós estamos melhorando esse marco para atender de uma forma mais eficiente as necessidades do país e das empresas, né, que são muito importantes nesse desenvolvimento de novas tecnologias. Lembrar que isso acontece de forma muito rápida. Outro ponto importante, quando se trata de inovação, nós temos o Marco Legal da Inovação de 2016, eu vou começar a trabalhar com ele agora também para melhorar, assim como leis de incentivo, como a lei das TICs, ou lei da informática, antigamente, a lei do bem, né, que eu também sou o relator da lei do bem. Você vê que eu estou pegando esses temas para acelerar do ponto de vista de legislação pelo Congresso. Mas, fora isso, o investimento que agora pode ser feito através do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, foi liberado pela Lei 177 em 2021, né? São 9 bi que o Ministério de Ciência e Tecnologia coordena, que pode ser utilizado para os diversos setores. Logicamente que você vai também necessitar de formação, por isso que a universidade é muito importante nisso, a formação adequada dos novos profissionais que se adequem ao mercado de tecnologia existente atualmente, para que o gap da formação com a tecnologia existente não seja tão grande e a gente possa ter profissionais mais preparados para trabalhar e para investir no mercado. Então, essas são algumas. Eu vou parar por aqui, porque senão eu falo muito tempo, mas é um conjunto de ações que o Brasil precisa fazer para que nós realmente possamos fechar esse gap, né, que nós temos atualmente entre produção científica e inovação. O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Aqui a gente tem tudo, do nióbio a qualquer tipo o que se planta dá no Brasil, né? A gente é um país muito rico, né? E quando a gente fala de tecnologia em específico, a gente fez 50 anos agora, né, da Apollo 11, né? Foi.
de 1969 até 2019, foram 50 anos. Mas... E é uma ilustração bacana da tecnologia, né? Assim, tecnologia de ponta, você pensar ali Apollo 11 sendo lançada com a tecnologia de calculadora. E quando a gente fala de tecnologia no Brasil, qual que é a relação do Brasil com a ciência hoje em dia, com a inovação? Como que a gente pode acelerar esse passo, além dos itens que o senhor citou anteriormente? Uma coisa importante, já que você citou Apollo 11, o projeto da programa Apollo, esse programa ele veio como uma sequência de programas anteriores que foram dando base aos desenvolvimentos, né? Começou com a Mercury, depois o Gemini, aí depois a Apollo. Em cada um desses programas, o conhecimento foi sendo acumulado, né? Partes de todo o funcionamento do sistema foi sendo testado e até o próprio treinamento dos astronautas foi permitindo que isso acontecesse. Mas para que isso acontecesse, o primeiro passo importante foi lá atrás, na Universidade Rice, né? Rice University em Houston, em 1962, quando o presidente Kennedy falou, na época ele era presidente, né? Quando ele falou ficou muito famoso uma parte do discurso dele, né? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon by the end of this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Nós escolhemos ir para a Lua até o final dessa década, não porque é fácil, mas porque é difícil. E esse é um desafio que nós estamos dispostos a assumir, né? Continuando ali no discurso dele. Você vê que a decisão política ela é extremamente importante para que você tenha sucesso. E a decisão política ela vem no momento que você tenha a definição clara de um objetivo. Qual a visão do país em ciência e tecnologia? Eu reestabeleci o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia para isso, para que as maiores cabeças científicas do Brasil juntos desenvolvam. Olha, o Brasil daqui a 30 anos ele tem que ser isso aqui, ele tem que fazer isso aqui. Nós temos que ser líderes, por exemplo, em materiais avançados, nós temos que ser líderes, não sei, em inteligência artificial, que seja, mas precisa ter uma meta muito bem desenhada. E a partir daí, você estabelecer uma estratégia para atingir aquilo, e o Ministério, como detentor da política, ele vai desenhando a política para atingir aquilo lá. E isso não é uma questão de governo, isso é uma questão de Estado. O Brasil tem que começar a trabalhar em questão de Estado. O que a gente vê não é isso no país. A gente vê mudança de governo, muda prioridades e destruição do que era feito anteriormente para substituir por alguma coisa. Se você perde energia, você perde tempo, você perde pessoal, você perde dinheiro. Então, a gente tem que começar a tratar o país de forma mais pragmática para isso. Então, acho que pensando do ponto de vista bem macro, esse é o principal ponto para que a gente tenha isso aí satisfeito. Para quem não sabe, o Brasil tem muitos projetos bacanas, né? Por exemplo, a Criosfera, né? Criosfera 1 e 2, né? Isso é uma coisa pouco conhecida por todo mundo. E como que está isso? Tá bem, as dois já estão em funcionamento. O que acontece, né, para aqueles que não conhecem ainda a respeito isso faz parte do programa Antártica. O ProAntar é um programa que foi estabelecido com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, junto com a Marinha do Brasil, de ocupação, vamos dizer assim, de espaço científico dentro da região antártica. Com isso foi construído a nossa primeira plataforma, vamos dizer, de pesquisa ali, como da de Ferraz, e a primeira pegou fogo, então a segunda foi construída com a melhor arquitetura para aquela região. Nós colocamos, a Marinha cuida da estrutura e nós Ministério, né? Colocamos toda a parte de infraestrutura de pesquisa, os pesquisadores, bolsas e tudo mais. Nós ampliamos muito a pesquisa na Comandante Ferraz. Além disso, tem o Criosfera 1, que é um tipo, você pode imaginar um container grande com equipamentos científicos que mede automaticamente toda a parte de climatologia da Antártica e pode dar suporte a pesquisas com cientistas lá também, a 1.600 quilômetros da Comandante Ferraz. E isso fica na latitude 89, né? Base lá na parte mais baixa da Terra. E aí eu mandei construir o Criosfera 2 também, para ser instalado na posição que os cientistas escolheram, mais ou menos no meio do caminho entre uma e outra, para ter essa rede maior de suporte científico na Antártica. Às vezes as pessoas perguntam, para que pesquisa na Antártica? Tem várias razões. Geopoliticamente, o país só pode opinar a respeito dos destinos da Antártica fazendo parte do grupo de países que tem estabelecido pesquisa na Antártica. Esse é um primeiro ponto.
Segundo ponto, que as pesquisas que são feitas na Antártica, por exemplo, com crios, com a biodiversidade da Antártica, nos ajuda no setor de desenvolvimento de alimentação, agricultura, quando você estuda como que alguns vegetais conseguem sobreviver naquele clima, os cientistas conseguem trazer essas soluções para dentro da nossa agricultura aqui para ser mais resistente, por exemplo, a geadas e etc. Um pequeno exemplo. Além disso, toda a meteorologia da Antártica interfere diretamente no continente inteiro. Então, somado esse conhecimento com conhecimento de meteorologia no país e outros dados de oceano e etc., nós temos a capacidade. Hoje em dia, esse é outro programa que eu estabeleci no Ministério, que é o programa BIG, junto com o INPE, para ter um supercomputador responsável em fazer modelamento e simulação de mudanças climáticas. Para isso, você precisa desses dados todos, dados factuais, que você consiga simular e ver qual a melhor maneira de cuidar de mudanças climáticas com o que nós temos no Brasil. Criosfera, para quem não conhece a palavra, é toda a área congelada, né? A área congelada do planeta. Então é legal, é um super projeto desse, Brasil, né? A gente está com a bandeira do Brasil lá na Antártica, que é a segunda etapa agora. Não me prolongando muito, de uma forma resumida, se possível, como que foi esse processo de sair da aviação militar e entrar na NASA? Porque assim, a gente conversa com muitos alunos, né, somente numa instituição de ensino. Meu menino tem de 4 anos, você pergunta, o que você quer ser quando você crescer? Pô, eu quero ser astronauta. Então, como que aconteceu isso tudo? A primeira parte é o seguinte, não desanime, isso é importante para os pais e mães que estiverem nos ouvindo aí, não desanime os seus filhos, motive os seus filhos. Não fica tentando mostrar o que ele faz ou ela faz de errado, mostre o que eles fazem de certo, né? Motive os talentos que eles têm, toda criança tem talento. E é importante que nós temos hoje muitas ferramentas para que isso seja feito, né? O reitor vai falar sobre a parte mais acadêmica, mas tudo isso pode e deve ser incentivado com as próximas gerações. Então, eu parti de uma situação muito improvável de ter sucesso, que eu nasci na periferia com um pai servente de serviços gerais, tipo faxineiro, né? E foi através de curso profissionalizante, e aí que vem uma coisa importante, eu até coloquei lá à frente do ensino profissionalizante e tecnológico no Congresso para apoiar essas iniciativas, e nós temos projetos voltados para isso, depois eu posso citar alguns projetos de lei para a parte do ensino médio, ensino profissionalizante também, mas começou com isso, falei assim, eu vou ser piloto, aí me indicaram para entrar para a Força Aérea, lá em Bauru, me indicaram para entrar na Força Aérea. Aí eu fiz a prova da Academia da Força Aérea, eu lembro que na época o pessoal falava que era impossível, que era só para filho de rico, né? Aí minha mãe me falou uma coisa que eu nunca esqueci, aliás é bom aí para os pais passarem para os seus filhos, que era o seguinte, olha, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Foi isso que a minha mãe falou, que eu guardei isso, gosto de repetir, porque isso ajuda no desenvolvimento dessas crianças. Aí fiz a prova, passei, fui ser primeiro piloto da Força Aérea. Aí fiz administração pública também, essa é uma coisa interessante lá na academia. Naquela época, 1984, quando eu terminei o curso da Academia da Força Aérea. Aí, dali, eu fui ser piloto de caça. Como piloto de caça, eu voei em esquadrões de caça do Brasil, resolvi estudar mais. Aí eu fiz o vestibular do ITA, passei para engenharia aeronáutica no ITA, fiz a engenharia aeronáutica, aí somei a parte de pilotagem com a parte de engenharia, e fui para ser piloto de testes. Eu era o único piloto de testes na época que era piloto e engenheiro. Hoje tem muitos, ou seja, eu fui abrindo caminho. Quem abre caminho sempre vai levar a lambada. Porque naquela época era muito individualizado. Na hora você é piloto ou engenheiro, né? Eu fui um que começou a ir para piloto de testes. Isso é importante, você acaba tendo muito mais qualificação para operar um avião em teste, né? Hoje em dia, muitos dos pilotos são. Mas quando você começa, você abre caminho dentro de alguma área. A quebra de paradigmas. Quebra os paradigmas, ou seja, imagina uma mata fechada, você pega o facão ali e vai cortando aquilo para passar. Quando você termina, você vai estar todo lanhado naquela coisa. Mas você olha para trás, vamos dizer assim, a motivação é que você olha para trás e vê as pessoas passando pelo mesmo caminho. Então, eu fui piloto de testes, aí como piloto de testes eu também continuei a estudar, fiz um mestrado no ITA com o professor Sandro, lá de otimização de trajetórias orbitais, que eu já comecei a pensar em ser astronauta, mas não tinha nenhuma oportunidade ainda. Mas se você não tiver qualificado, a oportunidade não significa absolutamente nada. Então você precisa estar qualificado.
E aí eu fui para os Estados Unidos para fazer mestrado e doutorado em engenharia de sistemas. Quando a NASA tem concurso público a cada 2 anos, esse concurso abre vagas, abre tipo 20 vagas para 20 mil pessoas, né? E aí eu me inscrevi e o Brasil tinha entrado no programa da Estação Espacial Internacional, então naquele ano eles iam abrir vaga também para um brasileiro. E foi assim que eu consegui passar no concurso lá e entrar na NASA para ser astronauta profissional da turma 17 de astronautas da NASA. Mas o senhor também voou pela Rússia, não foi? Não tem uma história? Eu voei também. Como piloto de testes, né, você tem essa oportunidade de fazer exchange e tal. E aí eu voei nos Estados Unidos com a Força Aérea Americana, F-15, F-16, voei com a Marinha Americana também, F-18, que para quem assistiu Top Gun. Top Gun, tá pensando aqui no Top Gun. E depois eu fui para a Rússia também para voar o MiG-29, lá na época que o Brasil já estava começando a pensar. Isso eu estou falando na década de 1990, mas em 1994, o Brasil estava pensando já para trocar os Mirage, na época no Mirage 3, né, que voavam aqui em Anápolis, aqui perto. E então estava começando a testar alguns aviões. Então eu testei o MiG-29, o Vander, um amigo meu, testou o Sukhoi 27, outros testaram outros aviões na Europa. E você vê quanto tempo demorou para se tomar uma decisão, acabou sendo então o Saab, né, o Gripen, que está aí já voando no Brasil. E a gente teve agora, nas últimas semanas, né, o 4º país, né, a 4ª potência que chegou à Lua, né, e a primeira potência o primeiro pouso do lado escuro ali, né. O que esperar da Índia agora? Uma coisa que às vezes o pessoal não sabe é que a Índia e a China, que hoje estão extremamente desenvolvidas em programa espacial, eram menos desenvolvidas, vamos dizer assim, do que o Brasil no começo da década de 1980. Tanto que quando o Brasil fez o primeiro acordo com a China, em 1988, para o programa CIBERS, que é um satélite de observação da Terra, né, sino-brasileiro, isso em 1988 foi muito comemorado pela China. E o Brasil tem uma reputação muito boa junto ao programa espacial chinês, porque era o país que estava junto com a China nos primórdios daquilo. Então, os chineses respeitam muito o Brasil até hoje. Eu fui lá acompanhar o lançamento como ministro do CIBERS 4A, né? Nós temos 2 em órbita, o 4 e o 4A, e você vê esse respeito. A Índia também, a Índia era menos desenvolvida que o Brasil e eles fizeram o lançamento do Amazônia 1, primeiro satélite completamente nacional, com desenho, fabricação e operação nacional, que eu também lancei durante o meu mandato como ministro. Nós lançamos com um foguete indiano, que entregaram exatamente na posição, ou seja, perfeito o lançamento deles. Hoje em dia, eles estão bem à frente do Brasil. A gente não vê poeira porque já baixou a poeira. Eles já estão tão longe que baixou. Por que eles conseguiram isso? Eles conseguiram por causa de seriedade no investimento contínuo. Não é um investimento muito alto, mas é um investimento que tem que ser constante no programa espacial. Eu tentei fazer isso na minha época como ministro. A gente conseguiu vários avanços, né? Eu falei de alguns satélites, além de desenvolvimento de foguetes e assim por diante. A base de Alcântara, hoje ela já tem lançamento de foguetes privados de lá, né, um foguete coreano já decolou de lá, de uma empresa coreana, sul-coreana, logicamente. Ou seja, precisa desses investimentos. E você vê que a China conseguiu colocar já um rover na Lua, né, na parte oculta. A Índia também já conseguiu colocar. E o Brasil agora, eu assinei também o Brasil participar do Artemis, né, o programa junto com a NASA, que é o retorno à Lua a partir de 2025, Marte a partir de 2035, e o Brasil está junto. Inclusive estive no ITA essa semana e o ITA já está desenvolvendo um satélite brasileiro que vai ficar orbitando a Lua. E assim vai, ou seja, tem muitos desenvolvimentos nessa área, mas eu vou parar por aqui, senão falo muito. Tá. Na minha parte aqui, o astronauta, de uma forma breve, a gente sabe que a gente está numa universidade hoje, e uma universidade que conta com milhares de alunos. Eu gostaria de deixar um recado para esses alunos, para falar em relação à profissão, em relação ao que esperar e como alcançar. Olha, eu vou olhar para ali para falar para eles, que é o seguinte, eu imagino que você está na universidade hoje em dia, está fazendo um curso superior. Imagino que você tenha muitas dúvidas a respeito do futuro. Essa carreira é a melhor carreira? Eu vou ter aplicação, eu vou ganhar dinheiro, eu vou conseguir ter sucesso, ser feliz? Primeira coisa é o seguinte, você é feliz hoje. Não fique pensando que você vai ser feliz só daqui a tanto tempo quando você fizer alguma coisa especial. Tente aproveitar o dia a dia, o momento que você vive. E na juventude a gente tem muita oportunidade de fazer isso, mas faça com responsabilidade. O que eu quero dizer é o seguinte,
não pense só em recompensa no momento. Seja feliz planejando o seu futuro, fazendo coisas que vão ser úteis para o seu futuro. As profissões que são ligadas ao setor de tecnologia, sem dúvida nenhuma, elas vão ter uma aplicação gigantesca no futuro. Pense em empreendedorismo. Empreender é uma coisa muito interessante. Estude antes sobre isso. Veja também algumas competências que vão ser importantíssimas para a sua vida como um todo, quando você fala de competências intrapessoais e interpessoais. O seu relacionamento com as pessoas, a sua competência de se conhecer, né? Se conhecer e trabalhar com você. É estranho falar isso, né? Mas trabalhar com você. Todo mundo vai ter dificuldade, todo mundo vai passar por dificuldades. Agora, como você se conhece, você vai ter mais facilidade de passar por essas dificuldades. Essa é uma parte importantíssima. E lógico que nós temos aí uma necessidade de investimentos quando a gente fala de universidade, de ciência, tecnologia. Até coloquei um projeto de emenda à Constituição, já a PEC 31, a gente costuma chamar de PEC da ciência, para aumentar o investimento do país do que nós temos nos níveis atuais, de 1,1%, 1,2% do PIB até, no mínimo, 2,5% em 10 anos. Ou seja, a partir de 2033, o Brasil investir pelo menos 2,5% no PIB. Porque a gente já chega no nível da OCDE, de 2%, e um pouco abaixo ainda de níveis de países como Coreia do Sul, Japão, que investem quase 5%, sendo que 25% desse valor é do setor público e 75% do setor privado, em média. Esse é o ideal. Quando eu falo isso, às vezes o pessoal fala, vai aumentar tanto o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia? Não. Quando a gente fala percentual do PIB, às vezes o pessoal confunde. É somatório de todo o investimento feito do setor público, setor privado, terceiro setor. Nós temos várias leis, no setor né? de pesquisa. Isso, exato. No setor de pesquisa e desenvolvimento, no setor de ciência, na formação. Então é o somatório de tudo. Por exemplo, o que a empresa, sei lá, Samsung investe está contabilizado. O que o Instituto Anexo investe está contabilizado. O que o governo, o Ministério de Ciência e Tecnologia investe está contabilizado. O que a FAPESP lá em São Paulo investe contabilizado. É o somatório de tudo isso aí. E o Brasil tem plena condição de fazer isso aí. Então essa PEC é da minha autoria, está lá com o relatório do senador Espiridião a mim, e eu tenho certeza que vai passar porque isso interessa ao Brasil todo. Eu tenho certeza que o reitor também tem muito a falar a respeito da universidade, né? De como isso. E só para fazer um adendo aí, você, aluno que quer ser empreendedor, tem uma boa ideia, procure o Instituto de Tecnologia Anexo Brasil. Dentro do Instituto você vai ter referências com pesquisadores, ter contato com pessoas que podem te auxiliar tanto na parte de mentoria quanto na parte de pesquisa, parte de prototipagem. Então tragam o seu projeto para a gente vai dar todo o apoio necessário para que saia do artigo e vire CNPJ. Ok? Senador, queria aproveitar aqui, o senhor enquanto senador eleito pelo Estado de São Paulo, mas tudo que o senhor faz lá e todos os senadores impacta todos nós brasileiros, toda a nossa comunidade. Então é muito importante o marco civil das startups para poder incentivar, mas aí você pega aquele empreendedor que ele começou com uma startup, ele recebe um incentivo e começa a desenvolver e cresce a empresa. Estou trazendo aqui até uma discussão que foi esses dias no grupo nosso do LEAD, que é a falta da mão de obra qualificada. Hoje, se a gente pegar a maioria das empresas no Brasil, tem pelo menos uma vaga aberta, mas não consegue preencher pela falta de mão de obra qualificada. O senhor citou aí que o senhor veio de uma escola técnica. O senhor acha que não falta um investimento maior do governo federal em escola técnica para que essa população carente possa ter uma qualificação mais técnica, que as empresas precisam muito de qualificação técnica? O senhor falou muito das pessoas serem empresárias, mas tem muitas pessoas que, se você vê o perfil empreendedor daquela pessoa, ela tem um perfil para ser um funcionário, e um excelente executivo, um excelente funcionário, um excelente técnico, mas ela não tem um perfil para ser um empresário. Então, acho que cada um na sua área é muito importante e relevante para o mercado de trabalho. Então, o que a gente pode esperar do senhor, enquanto senador por São Paulo, mas pelo Brasil, para uma melhoria do Brasil, que possa ajudar essas empresas que estão hoje com a falta de mão de obra qualificada, que elas possam ter esse apoio de mão de obra para poder crescer e desenvolver cada dia mais? Essa é uma ótima pergunta, porque isso é um problema, né? O reitor tem certeza que tem essa característica aqui. Primeiro, tem que se considerar que grande parte dos
dos investimentos e grande parte dos empreendimentos hoje no mundo, eles são muito dependentes de tecnologia. Ou seja, esse é um primeiro ponto. A tecnologia ela expande exponencialmente. A educação ela não consegue acompanhar e sempre vai ter um gap entre a formação e a tecnologia atual naquela área. Então é necessário, primeiro, uma revisão no que nós temos hoje na educação. Isso eu falo desde o ensino básico. Eu sou parte da Comissão de Educação também no Senado, desde o ensino básico, né, passando pelo ensino médio, ensino técnico até a universidade, para que exista mais flexibilidade e uma velocidade maior na preparação de currículos, e currículos sejam mais mão na massa, vamos dizer assim, para essa galera já sair mais próximo. E aí vem a parte de legislação, que ela é mais lenta ainda para acompanhar. Aí entram esses marcos de inovação, lei das TICs, tem uma série delas, né, com o marco das startups, a lei do bem, que eu estou lá revisando também, eu sou o relator dessa lei. Mas quando a gente fala do ensino técnico e esse gap existe, eu conversei com a Brascom recentemente no setor de tecnologia de informação e comunicação. Tem um gap aí que eles me informaram de 400 mil empregos sem gente qualificada para... Como é que você faz para... Tem bastante gente precisando de emprego, muitas vagas abertas. O que falta no meio do caminho? A educação técnica e educação profissionalizante. Isso é extremamente importante, né? A educação profissionalizante nesse sentido. O técnico tem que ser valorizado. Dentro de uma empresa, muitas vezes você precisa de 100 técnicos e um engenheiro, né, para fazer aquilo funcionar. Então, o técnico tem que ser muito valorizado. Eu sou embaixador mundial do ensino profissionalizante lá com a World Skills International. E por isso que eu tenho forçado bastante em cima disso. Essa é uma pauta que transpassa qualquer questão de partido, todo mundo apoia isso aí. Uma das medidas que podem ser feitas, porque o setor público sozinho ele não tem a capacidade em número de vagas para atender a todos os jovens que precisam. A gente estima aí cerca de 5 milhões de jovens que precisam ter um ensino técnico, preferencialmente todo jovem do ensino profissionalizante, do ensino médio, já deveria se formar com o ensino profissionalizante também. Isso dá, eu posso falar isso de cadeira, porque eu passei isso, dá mais autoestima, dá mais autoconfiança. Você já tem um pequeno salário que você começa a trabalhar pensando, já foca, você tira esse jovem da rua, distancia do crime, da droga e assim por diante. Ou seja, socialmente isso é muito importante. Uma das possibilidades é utilizar toda a rede que existe de escolas técnicas do setor privado também, que podem trabalhar em muito contato com o setor privado, com as indústrias, com as empresas. Hoje tem o SESI, Senai, que já fazem essa qualificação técnica, o SESI faz, o Senai faz, o Senac faz, né? Eu estudei no Senai, a gente tem que incentivar o Sistema S, mas mesmo o Sistema S, junto com o ensino, tipo Paula Souza em São Paulo, também não consegue formar todo mundo. Ou seja, vamos conectar o ensino privado junto com isso. Não tem o FIES. Sabia que existe uma provisão do FIES para o ensino técnico? Existe. E precisa ser mais utilizada. Ou seja, aí vem o governo federal, ele pode incentivar através do FIES, né, os cursos técnicos profissionalizantes para jovens, né, no setor privado. Você consegue ao mesmo tempo motivar essas empresas, você consegue ao mesmo tempo formar jovens, tirar da rua. Te garanto, se a gente conseguir colocar o ensino técnico profissionalizante para todos os jovens, ou para uma maioria dos jovens, que nem todo mundo vai querer, mas a maioria dos jovens dessa fase do ensino médio, eu te garanto que num prazo de 10 anos vai ver os índices de violência, índices vai ver como vão cair, índice de droga e tudo mais. Senador, reitero a satisfação de tê-lo aqui conosco hoje. É um orgulho para nós, uma honra. Wister, obrigado pelo convite e por ter escolhido a Unialfa para estar sediando o evento da Nexo. Redstone, muito obrigado mais uma vez pela presença. O senhor citou muito assertivamente a questão da conversão da pesquisa, que é em quantitativo e em citações muito bem, mas precisamos converter isso em CNPJs. Será que isso tem a ver com a transição de gerações que nós estamos vivendo e a forma como o ensino está sendo realizado na sala de aula? Os professores que estão hoje na sala de aula estão repassando o conhecimento conforme eles receberam.
né? Só que a juventude que chega com outra demanda, outra forma, outra pegada de absorção de conhecimento. O senhor que faz parte da Comissão de Educação do Senado, isso é debatido? Como a gente consegue incentivar as universidades, as instituições, no sentido de uma transição mais efetiva e mais rápida nesse processo? Olha, isso tem várias maneiras e ferramentas que podem ser feitas, né? Não só no ensino superior, mas também no ensino, vamos chamar de básico, né? Em todo o outro setor. Mas, por exemplo, a aproximação do setor privado, das empresas, junto com as universidades, é uma coisa extremamente importante. E hoje, infelizmente no Brasil, se eu sou um empresário, se eu quiser investir dentro da universidade pública, eu tenho certas dificuldades, vou ter que entrar através de uma fundação para apoio e assim por diante. Para se fazer, historicamente, o Brasil sempre teve uma divisão muito grande entre a academia, né, e o setor privado. É como se a academia desse até uma torcida de nariz, assim, pô, mas peraí, eu estou privatizando a educação agora para poder atender os interesses da empresa, coisa assim. A gente precisa mudar essa mentalidade, é uma cultura que precisa ser modificada, né, de forma que as empresas fiquem mais próximas. Isso vai ser bom para os dois lados, né? Então, esse é um primeiro ponto, que precisa ter uma aproximação maior. E, logicamente, que o governo, né, fechando essa hélice, ele possa aproximar tudo isso e fazer funcionar com incentivos, diversos tipos de incentivos. Eu coloquei, inclusive, propus como um projeto de lei também, bolsa para alunos do ensino médio, né? Porque a gente sabe da dificuldade, eu passei por isso, a gente sabe da dificuldade de trabalhar, estudar, etc. Uma bolsa pode ajudar bastante nisso aí. Agora, o que acontece dentro do aluno, vamos pensando como aluno aqui, né? É o desinteresse pela educação. E aí a gente precisa parar muitas vezes e falar assim, deixa eu pensar, o que eu estou fazendo de errado? Porque às vezes a gente quer apontar o erro só nas outras pessoas. O que eu estou fazendo de errado? Será que o estilo de aula que a gente tem e os conteúdos das aulas estão adequados para uma geração que tem acesso a muita informação, né, e que tem pressa em aprender aquilo que ele ou ela ache útil para os objetivos que eles têm na vida? E eles querem resultados rápidos hoje, diferente da nossa geração, que a gente tinha mais, entre aspas, paciência para ir construindo, né? Hoje eles querem resultados mais rápidos. Lógico que isso não dá para ser resolvido 100%, porque a vida não é exatamente isso. Então, parte disso eles vão ter que enfrentar como algum tipo de frustração ao longo da carreira na vida. Mas é o aprendizado da vida. Agora, quando a gente consegue colocar pontos práticos dentro do curso com as tecnologias mais atuais, eu falo, logicamente, que eu puxo para o lado da tecnologia, não só porque é o meu setor, mas principalmente porque todas as atividades no futuro são, quando a gente fala em inteligência artificial, estou lá na comissão de inteligência artificial, sou o vice-presidente. Tudo vai ser, de certa forma, permeado com inteligência artificial. Então, para um aluno que está hoje na universidade, estudar a aplicação de inteligência artificial é muito útil para a sua carreira e é desafiador. Você precisa colocar desafio para esses jovens, de forma que você tem um problema aqui na sua frente, como é que você resolve isso aqui? Né? Eu quero que você indique a melhor solução. O professor, ele funciona mais como um orientador para aquilo, um mentor. A gente estava falando mais cedo, com eu e o Nelson, falando exatamente isso, como resolver um problema da forma mais rápida e mais barata hoje. Porque tem muitos problemas que são resolvidos, às vezes, de uma forma muito cara e demorada. E hoje tem soluções que você consegue resolver simples de uma forma mais rápida. É o que a gente estava comentando mais cedo, exatamente isso. Viu, o jovem hoje, a gente estava falando no carro até, o jovem hoje, ele está conectado no planeta. Lógico, e tem que estar mesmo. Esse é o nosso planeta, essa é a nossa Terra, a única que a gente tem. Então, quando a gente fala de mudança climática, que eu falei aqui agora há pouco, olha, tem gente que defende que é variação natural da Terra, tem os que defendem que é a influência do ser humano. De qualquer forma, as mudanças estão aí e isso interfere com o nosso dia a dia. A gente precisa tomar uma decisão e tem que ser feito agora. E a coisa mais lógica a fazer, mais segura, é que fazer o que está ao nosso alcance. Então, vamos reduzir a emissão de carbono, vamos reduzir tudo isso, é importante fazer. Agora, a gente precisa convencer os nossos jovens, eu vou usar isso aí como exemplo, que é mais efetivo que o jovem, em vez de ficar levantando placa na rua, ou criticando, ou xingando as pessoas,
que ele aprenda sobre isso e aprenda a fazer projetos que vão, por exemplo, melhorar a energia renovável, né? Inventar algum outro tipo de energia, melhorar um sistema para tirar microplásticos do oceano, melhorar um sistema para ter uma agricultura cada vez mais sustentável. A gente já tem no Brasil, mas cada vez mais sustentável. O que eu quero dizer é a participação que ele ou ela tenha aquela gana de ter a participação ativa. Eu sou o cara responsável em fazer o projeto que vai ajudar a resolver esse problema. Porque só gritar e apontar o dedo para os outros, isso qualquer um faz. Agora, ir lá e resolver o problema, esse é o tipo de mentalidade, atitude que a gente tem que colocar nos jovens. Sabe? Falta muito protagonismo, né? E exemplo. Exemplo também. A gente precisa colocar exemplo para eles olharem e falar assim, cara, por que eu não vou fazer? Eu vou fazer, entendeu? Apontar só erros é uma parte do problema, é uma parte pequena. Corrigir os erros é a parte difícil. E é aí que a gente precisa do talento desses jovens, para ajudar a corrigir os erros e fazer as coisas funcionarem. E temos inúmeros exemplos, né, de como fazer, né, pessoas que deram certo. A gente estava comentando dentro do carro, né? Pô, você pega a história de inúmeros brasileiros que fizeram acontecer saindo praticamente do zero, saindo sem apoio, empresas, grandes empresários hoje que fazem o Brasil rodar de uma forma exponencial, que são anônimos, né? Então falta muito isso, esse conhecimento para saber que cada um é capaz de fazer aquilo lá. O que acontece é muitas vezes, né, muitas vezes até a pessoa que gosta de você, ela fala assim, pô, não vai por esse caminho, vai por esse caminho mais fácil, né? E a pessoa está do seu lado. Ela fala isso, mas às vezes ela gosta tanto de você que ela não quer te ver quebrar a cara, sofrer lá na frente. Mas ela não sente o que você sente. Então falta isso, você olhar, olha, eu sinto isso, eu sei que vai dar certo, ir lá e fazer, independentemente de qualquer dificuldade e circunstância. E a gente tem que, igual o filho da gente, o que acontece? É um ciclo interessante, né? Quando a gente você passa um monte de dificuldade na vida, você fala assim, o meu filho não vai passar as mesmas dificuldades que eu. Aí você protege, você dá tudo as coisas, mas aí você tem que tomar um cuidado para você não tirar dele ou dela a armadura, a chance de criar uma armadura, de criar competências necessárias para enfrentar os desafios da vida. Tem uma frase que eu acho interessante, que interprete como quiser, mas é uma frase assim, fala, olha, tempos difíceis geram pessoas fortes geram tempos fáceis geram pessoas fracas geram tempos difíceis, certo? Dá para a gente pensar. Senador astronauta Marcos Pontes, obrigado por estar nessa data aqui, fazendo 1 ano de Instituto, 1 ano que a gente está plantando e somos muito abençoados de estar colhendo vários resultados espetaculares, né? Quem acompanha a gente na rede social pode começar a seguir, quem não segue, é @instituto.anexo. Nós temos N exemplos de trabalhos bem-sucedidos, onde a união com a universidade, a união com a inovação e levar isso para a população está gerando muitos benefícios. Nós temos exemplos clássicos aqui, lógico, Ceasa de Goiás, em cidades próximas aqui, até mesmo em São Paulo agora. Mas muito obrigado por esse bate-papo. E é uma honra tê-lo. Olha, Winston, eu queria agradecer e dizer o seguinte, você reparou que essa mesa aqui, ela representa um tipo de união que é a união mais importante para o funcionamento, o desenvolvimento do país, onde você tem o setor público representado aqui por mim, como senador da República, ex-ministro, né? Terceiro setor representado, aliás, parabéns, né, pelo aniversário do Instituto também, pelo trabalho que faz, a academia, né? O setor produtivo, vamos dizer assim, as empresas aqui. Essa união bem desenhada e bem trabalhada, sem egos, sabe? Colocar os egos de fora e colocar o país em primeiro lugar, a gente tem uma chance de mudar o nosso país. E mudar para valer, não é ficar dando salto de galinha, sabe? A gente tem essa capacidade de fazer. E a gente só vai conseguir fazer isso através do convencimento e do trabalho nos talentos dos nossos jovens. O Brasil tem uma capacidade gigantesca, tem tudo para ser um dos maiores países do planeta, já é em dimensão territorial, mas maiores em termos de protagonismo em muitas áreas. Agora, a gente não falou mais sobre energias renováveis, hidrogênio, essa coisa toda,
Brasil tem condição de ser o país protagonista disso. A gente tem que assumir essa posição e fazer. Então, esse tipo de junção aqui, né, não sei se você fez de propósito, mas juntar à mesa esses setores, muito importante. Parabéns, né, parabéns ao reitor também, à universidade, parabéns ao LIDE, eu trabalho junto com as empresas e nós precisamos ter essa união. Conversas como essa são muito úteis. E a gente que percorre o Brasil, né, a gente tem projetos aí de norte ao sul. Poucas universidades que nós conversamos, que nós batemos papos, têm uma estrutura dessa. E a gente está cercado aqui de vários pensadores, né? A gente tem desde Leonardo da Vinci, Steve Jobs, Tesla, então, Thomas Edison. Então a gente está cercado aí de quem fez e de quem continuará fazendo. Muito obrigado, senador. Obrigado, senador. Obrigado, Nelson, representante da universidade. Obrigado, Wister. Parabéns aí pelo ano do Instituto. Conte conosco do LIDE Goiás. E nós, os empresários, vamos contar com o senhor lá, fazendo bons projetos para o nosso país. Obrigado. Muito obrigado, senador. E a sua fala, os seus ensinamentos nos incentivam a continuarmos trilhando o nosso caminho. Sob o nosso olhar, nós não conseguimos mapear todas as profissões que existirão nos próximos 5, 10, 20, 50 anos. E a universidade precisa ser reinventada para poder preparar o jovem para ele escolher a profissão que vai surgir, que ele nem sabe ainda que vai surgir. Então esse é o nosso desafio e que bom que a Comissão de Educação tem uma pessoa como o senhor à frente dela. Obrigado.